Olá, amigos da história! Essas são imagens do dia 10 de abril de 1912. O capitão Edward J. Smith fez a última inspeção no navio, 10 minutos antes de zarpar. O telefone de emergência ser usado em caso de tempestade. E um passeio pelos decks do navio. Um guindaste foi usado para levar a bagagem dos passageiros. O Titanic, ou Titanic, deixou o porto inglês de Southampton com destino a Nova York, nos Estados Unidos, no que seria a primeira e única viagem desse gigante dos mares, o maior do mundo naquela época, de propriedade da White Star Line, quase 270 metros de comprimento e 53 metros de altura. Nem mesmo Deus poderia afundar esse navio, teriam dito. 4 dias depois, em 14 de abril, o navio colidiu com um iceberg no Oceano Atlântico e na madrugada de 15 de abril de 1912, ele naufragou, matando mais de 1.500 pessoas a bordo. Entre os passageiros, um casal recém-casado, o senhor e a senhora George A. Harder, que estavam em viagem de lua de mel. Ele testemunhou durante as investigações sobre o acidente e disse que o impacto com o iceberg não foi assim tão forte e que muitos passageiros não perceberam e nem sequer acordaram com o impacto. Mas George subiu ao convés com a esposa para fugir e lembrava que o tempo todo as luzes estavam acesas e a banda de música continuava a tocar. Para fugir do navio que afundava, os passageiros usaram os botes salva-vidas. Mas há uma triste história por trás disso. Os tripulantes temiam que as cordas não suportassem o peso dos botes lotados. Assim, o primeiro bote salva-vidas estava com menos da metade da sua capacidade para 65 pessoas, e o outro saiu com apenas 12 pessoas a bordo. Entre as vítimas fatais estavam John Jacob Astor IV, um magnata que no início dos anos 1900 era uma das pessoas mais ricas do mundo. A esposa dele, Madeleine, estava grávida e queria ter o filho na América. Ela teria sido a inspiração para a personagem Rose,
interpretada pela atriz Kate Winslet no filme Titanic, que era a noiva de um rico herdeiro arrogante, mas que se apaixonou por Jack Dawson, um artista pobre que também viajava no navio. Na vida real, suspeita-se que Jack foi inspirado em Emílio Portaluppi, que embarcou no Titanic com um bilhete de segunda classe. Ele deveria estar em um navio diferente, mas em vez disso foi convidado pela rica família Astor a bordo do Titanic. E alguns dizem que ele tinha uma queda por Madeleine. As acomodações luxuosas, como o Café Parisien e o ginásio, eram algumas das atrações a bordo do navio, que no cardápio oferecia, entre outros pratos, creme de galinha, salmão e cordeiro para o almoço. Já este foi o sinal de socorro enviado pelo Titanic a 1h40 da madrugada e que foi captado pelo navio russo SS Birma. Graças a esse homem, Jack Phillips, operador de telégrafo que enviou um cartão postal para a irmã dele, Elsie, 5 semanas antes do naufrágio, com a imagem do navio que ainda estava em Belfast, na Irlanda, onde a embarcação foi construída. Ele escreveu na mensagem: "Muito ocupado, trabalhando até tarde. Espero partir na segunda-feira e chegar a Southampton na tarde de quarta-feira. Espero que você esteja bem. Tive notícias de Ethel ontem." E encerrou assim: "Com amor, Jack." 4 dias depois, ele comemorou o aniversário de 25 anos a bordo do transatlântico condenado e provou ser um verdadeiro herói. Durante o naufrágio, trabalhou corajosamente enviando mensagens a outros navios para implorar que navegassem pelos traiçoeiros blocos de gelo e resgatassem os passageiros e a tripulação do Titanic. Um desses telegramas foi enviado ao Carpathia, o navio a vapor que recebeu a bordo cerca de 705 sobreviventes de botes salva-vidas 2 horas depois que o Titanic finalmente afundou, às 2h20 da manhã. Mas Jack só abandonou o navio quando a água já inundava tudo, só que acabou morrendo em um bote que virou, exposto ao frio intenso. A tragédia ganhou os jornais, causando comoção pelo mundo. 4 oficiais da tripulação sobreviveram e logo prestariam depoimento às comissões de inquérito para apurar as causas. Havia comentários de que o capitão, um dos mortos no naufrágio, estaria tomando bebidas alcoólicas na hora do acidente. E também houve mudanças depois disso nas leis internacionais de navegação. O iceberg entortou as placas de aço do casco e arrancou rebites, danificando vários compartimentos. O leme gigantesco do navio, as 29 caldeiras, a imponente escadaria. Tudo isso ficou escondido no fundo do mar por décadas, até que os destroços do Titanic foram encontrados em 1985, a 3.843 metros de profundidade e a 650 quilômetros ao sudeste de Terra Nova, no Canadá. Foi quando a história do naufrágio voltou a ocupar o imaginário popular. Muito obrigada por assistir. Se inscreva no canal para mais conteúdo como este e até a próxima, com uma história a mais.